Marcos Baltazar Feze, 71 anos, torcedor do Esporte Clube Novo Hamburgo. Eu já vim de uma família anilada. Eu comecei, na realidade, pela minha memória, aos 4 anos, um jogo que o Novo Hamburgo enfrentaria o Internacional, e meu pai já era diretor de futebol, diretor financeiro do então Floriano, que veio a ser depois o Novo Hamburgo, em face da guerra, que teve que trocar de nome. E eu fui assistir esse jogo, e esse jogo estava 1-1 em Novo Hamburgo, no antigo estádio Santa Rosa, e o Novo Hamburgo, com esse resultado, seria campeão gaúcho. E nós já gritávamos, isso eu me lembro, a torcida gritava campeão, e ele seria campeão gaúcho, pois tinha ganho em Porto Alegre 1-0 do Internacional, lá no antigo estádio dos Eucaliptos, que já parece que está destruído, já foi demolido. Mas o juiz, uma falta na intermediária, ele não havia televisionamento, correu para a marca penal e deu penalidade máxima contra o Novo Hamburgo. Não havia lembrado naquele tempo a torcida do então Floriano, invadiu o gramado, não deixou bater a penalidade. E eles vieram no meio da semana para bater essa penalidade, e o Internacional fez o gol e saiu então uma partida extra em Porto Alegre, no estádio então Forceluz, em Porto Alegre, na Timbaúva. E lá terminou 1-1. Esse jogo eu não vi, como era menor, o pai não me levou para ver esse jogo. Terminou 1-1. Na prorrogação, o Internacional venceu 1-0, parece com um gol legítimo. E com isso o Novo Hamburgo perdeu aquele campeonato, mas ficou vice-campeão gaúcho. Isso foi em 47. E o senhor acompanha? Desde lá eu me tornei um torcedor do Novo Hamburgo e torço por todos os clubes do interior, porque senti a força da dupla Grenal contra os clubes do interior, como é difícil lutar contra eles. E futuramente eu me tornei dirigente e fui por 2 vezes presidente do Novo Hamburgo também. Nós participamos da Copa Brasil no ano passado. Inclusive tivemos pessoalmente em Joinville e em Natal. Classificamos contra o Joinville, lá em Joinville. Eliminamos o Joinville, que foi atual campeão da Série B, subiu para a Série A. Eliminamos o Joinville. Eliminamos também o América de Natal dentro do campo, mas no STJD perdemos, o mesmo caso que o Corinthians foi classificado no Campeonato Nacional Série A, mas não vem ao caso. Isso é o Supremo Tribunal e não vou entrar no caso aqui. Tem que se aceitar o que o STJD dá e tem que deixar para os advogados decidirem. Vou a todos os jogos, em Novo Hamburgo vou a todos os jogos. E fora de Novo Hamburgo, sempre que possível, acompanho. Eu na Copa Brasil só não fui a Curitiba, onde foi meu filho Bruno. Meu Bruno esteve em Curitiba também, na Copa Brasil. Ele está armando uma equipe agora mais dentro de uma situação. Em 2015, creio que todas as equipes terão que fazer futebol com os pés no chão, principalmente no interior do estado, onde a verba de TV foi reduzida, e o futebol depende muito hoje da verba de TV.
os patrocínios também, com isso encurtam um pouco. Então, todos os plantéis devem ser um pouco reduzidos. Talvez até a qualidade do futebol caia um pouco. Mas o Novo Hamburgo está com os pés no chão, montando a sua equipe. Acredito que tenha resultados razoáveis. Não posso dizer que vai chegar na ponta, mas vai ser um dos clubes que não deva cair. Agora, não sei se vai chegar na ponta, porque vai ser um ano difícil, 2015. Deve ser um ano duro. A rivalidade eu não posso negar aqui, que é o Aimoré. Rivalidade local, ao menos local eu digo mais perto, mais próxima. Que sempre deu um gostinho todo especial ganhar do Aimoré. Deu, isso não vou negar. Eu, como presidente, ganhei do Aimoré aqui dentro do Cristo Rei. E sempre, todo treinador prega isso, todo clássico a gente não pode perder. Não pode perder mesmo, porque quem perde um clássico praticamente perdeu o embalo no campeonato. Isso é muito importante. Então, aquele que sai perdendo o clássico já sai meio desmotivado. Para mim foi Raul Klein, já é falecido. Ele chegou a participar da seleção brasileira, onde foi formada por gaúchos. Participou do Pan-Americano no México, em 56. Chegou a fazer um gol contra o Chile, uma vitória de 2-1 do Brasil. E ele realmente era um craque. Uma vitória em Porto Alegre, nós ganhamos 1-0 do Grêmio. Um gol de cabeça dele da entrada da área. Me lembro bem hoje ainda. Eu tinha 12 anos. A bola foi cruzada do lado esquerdo e ele cabeceou no canto direito do goleiro, que era o Sérgio Moacir Torres. E ele colocou lá no canto direito e nós ganhamos 1-0 aquele gol. Com aquele gol nós acabamos líderes do primeiro turno. Então, ele realmente fazia gol de cabeça, bola parada, tinha um drible realmente estonteante. Tanto que ele foi para a Portuguesa, acabou indo para o futebol da Áustria. Foi um jogador que com 17 anos já foi emprestado para o Fluminense do Rio, coisa que naquela época ainda nem se pensava em mandar jogador para fora do estado assim. Tem várias aí, eu não gostaria de pisar nenhuma. Para mim, marcou muito a de 72, quando eu, com 27 anos, quando iniciei, assumi o clube como presidente. Eu era presidente do conselho e estava naquela situação que realmente não se achava um presidente para assumir. E eu assumi, mas não obrigada. Eu trabalhava com a Caldas Júnior, da antigo Correio do Povo, Folha da Tarde, no grupo Caldas Júnior. E até aleguei no início que não poderia assumir por causa da empresa, mas o pessoal do conselho foi até a direção da Caldas Júnior, e a direção da Caldas Júnior então me autorizou a assumir a presidência do Novo Hamburgo. Eu, como era funcionário da Caldas Júnior, então assumi o Novo Hamburgo, pedindo que me desse um espaço para o Novo Hamburgo dentro dos jornais da Caldas Júnior, da Rádio Guaíba também. Com isso eu abri um espaço na mídia, que o Novo Hamburgo fosse mais falado do que o normal. E conseguimos o nosso primeiro objetivo. Mas com os jogadores, eu fixei um objetivo, que era conquistar o título do interior, que era ser campeão do interior. Porque lá na reunião do Conselho de Presidentes, onde sempre é definido a maneira de campeonato, foi definido que seria escolhido
pela primeira vez, seria dado uma taça para o campeão do interior. E então nosso objetivo com os jogadores, porque eu julgava então em 72 que ser campeão contra a dupla Grenal era muito difícil. Então ser campeão do interior era possível, era palpável. E conseguimos isso. E tinham jogadores mais novos que eu, tinham jogadores com 32 anos, 33, como tinham mais novos. E conseguimos. E graças a uma vitória sobre o Grêmio, em Novo Hamburgo, com um gol do falecido Chameguinha, que foi um jogador coração, um jogador símbolo para mim também. Talvez tecnicamente não fosse tão bom que nem o Raul Klein, mas coração era muito mais. Ele não queria perder treino, um jogador símbolo, um jogador que qualquer treinador gostaria de ter na sua equipe. Porque foi um dos jogadores símbolos que passaram pelo Novo Hamburgo. Chameguinha, um nome que deixou história no futebol gaúcho. Ele só não jogou na dupla Grenal porque até não fazia questão. Ele gostava de ganhar. E ele até me disse um dia, eu disse, qual é teu sonho, Chameguinha? Ganhar da dupla Grenal com gol meu. Eu disse, então esse ano tu vai realizar teu sonho. Claro que eu não ia imaginar que ele ia fazer um gol contra o gol da vitória, e fez. Se realizou. E esse foi o título... Então naquele dia veio o título do interior, com aquele jogo só, não, mas com outros jogos seguintes que vieram depois, conseguimos o título do interior. A escalação principal foi Carlos, Di, Silveira, Ademir e Tabajara. Lindomar, ponta direita Dirceu, Helenilton, Bira, nós usamos como uns falsos centroavante e Jaime Feltz na ponta esquerda. Era o time base. Lógico que tinha outros jogadores que entraram depois, mas o time básico era esse. Já assisti aqui no Cristo Rei. Um abrigo um dia que o goleiro Valdir, do Aimoré, inconformado que não sei por que foi, ele deu um soco na nuca do Sapiranga, que também foi um dos goleadores que passaram pelo Novo Hamburgo, depois foi para o Internacional. Deu um soco na nuca do Sapiranga e deixou ele caído no chão. E aquilo provocou a ira da torcida, que derrubou o alambrado do Aimoré e invadiu o gramado. E aquilo provocou uma briga das duas torcidas, dentro do campo. Que ano foi isso? O ano exato, eu vou estar ali fazendo, eu não sei, não me lembro exato o ano. Mas foi um lance, um momento que todos que estiveram no estádio não devem esquecer. Que aconteceu, quer dizer, coisas que fazem parte do futebol, acontece, não é culpa nem de A nem de B, mas pode acontecer. Quer dizer, por causa de uma atitude de um jogador que não é por ele ser jogador do Aimoré, mas ele já tinha até jogado no Novo Hamburgo também, o mesmo jogador, talvez por isso ele estava chateado, mas atingir pelas costas aquilo que foi mais que chocou a torcida do Novo Hamburgo, que acabou empurrando o alambrado e o alambrado caiu. E a torcida invadiu. E a torcida do Aimoré também, do outro lado, invadiu, lógico. Então, se deu uma briga campal no meio do gramado. Como é que terminou o jogo? O Novo Hamburgo acabou vitorioso no jogo, mas não sei se com empate, mas levou a melhor por causa da situação. Eu não sei se foi 1-1 ou se o Novo Hamburgo ganhou 2-1. Eu não tenho certeza do resultado aí.
Eu tenho até o hino, mas não. Não. Em termos gerais, foi uma Copa que deixou uma lição para todos os brasileiros. Para o nosso futebol, infelizmente, foi uma lição ruim. Ruim no sentido de, como brasileiros, agora uma lição boa para ver que nós temos muito que aprender ainda. Porque o nosso futebol, em relação a outros países, ele não é mais o mesmo de outras épocas. Se compararmos, por exemplo, uma seleção de 1970, que eu vi jogar em pleno Mineirão, ao vivo, com Pelé e companhia, jogando, que era um show de futebol, quer dizer, aquilo não... Era uma maravilha ver jogar, e a seleção que levou 7-1, então foi escorraçada pelos alemães ali. Então, realmente, nesse sentido, a seleção brasileira deu vexame, mas faz parte. Foi uma lição para o futebol. Os estádios foi a parte positiva, porque onde tu passas, tu vê estádios modernos, bem feitos. Se houve faturamento extra ou não, mas é outra parte, não vou entrar nesse detalhe, não. É uma situação que realmente as direções têm que olhar com muito carinho, porque há muita infiltração no meio das torcidas organizadas. Então, se as direções não tomarem cuidado, existe gente, às vezes, que não é um verdadeiro torcedor, que se infiltra no meio de uma torcida organizada e pode manchar o nome do clube no meio de uma torcida organizada. Agora, a torcida organizada em si é um fator positivo. Ela se é uma verdadeira torcida organizada que quer o bem do clube. Aquele verdadeiro torcedor, ele nem precisa de uma torcida organizada, ele se organiza por si e vai torcer. Como o Aimoré hoje parece que tem uma torcida organizada. E bem organizada, parece que está bem organizada. Não deve deixar entrar aqueles maus elementos. Nós já tivemos dentro do Novo Hamburgo elementos, nós tivemos afastar torcidas, que teve que se afastar. Quer dizer, em todos os clubes acontece isso, infelizmente. Tem torcidas que tem que se tirar a gente. É uma pena que ocorra isso, porque o futebol, que é o exemplo de convivência de todas as raças, não deveria de haver isso. Porque nós que convivemos a vida de vestiário, com todo tipo de atleta, branco, preto, amarelo, seja lá que for o tipo de raça, a gente tem que aprender a conviver com todos. Então, acho que o futebol deve ser uma lição para todos aprenderem a conviver com todo tipo de raça. Então, o racismo devia ser abolido em todos os setores, não só no futebol, em todos os setores da vida pública.